Graças a Deus. Vamos continuar aqui o nosso estudo, tá? Então, todas as seitas orientais e ocultistas recusam a doutrina bíblica da Trindade. Voltando, né? Nós estamos fazendo um estudo sobre a doutrina da Trindade, estamos primeiro vendo que são seitas religiosas. Quem pegar desse vídeo, eu aconselho que pegue os vídeos que antecedem esse, para poder entender e contextualizar o tema que está sendo abordado, tá? Nós vamos falar da doutrina da Trindade, a importância dessa doutrina que está sendo negada em diversos lugares e especificamente na congregação que está no Brasil. Então todas as seitas orientais também negam a doutrina da Trindade, tá? A ciência cristã ensina que Jesus possui apenas a natureza humana, sua divindade é meramente uma ideia. De ciência não tem nada e de cristianismo também não. Mas eles procuram desvincular a deidade de Cristo com a humanidade de Cristo. Né? Eles dizem que Cristo foi só um ser humano e que nele não havia divindade nenhuma. Os Meninos de Deus, que a partir de 1994 adotou o nome A Família, afirmam que Jesus teve um início. É uma doutrina mais ou menos ariana, ou seja, Cristo é uma criatura, né? O reverendo Mo nega a ressurreição de Jesus e afirma que a sua morte foi um erro lamentável. A ciência divina ensina que Cristo é um princípio interior e a ciência religiosa prega que Jesus deve ser distinto de Cristo. Vamos lá, vamos entender. O que acontece hoje? Está tendo também um auge aí na ideia de Jesus é algo interior, é algo dentro de você. Algumas seitas orientais estão aplicando o cristianismo a eles mesmo nessa ideia, como Seixinoe, esses grupos aí místicos, né? O espiritismo também tem muito disso, e no meio evangélico está surgindo também essas ideias, tá? Então Jesus é um princípio interior. Jesus não é o verbo encarnado, tá? A ciência religiosa prega que Jesus deve ser distinto de Cristo. Cristo é uma coisa, Jesus é outra, tá? Então há uma separação aí entre Cristo e Jesus. A teosofia ensina que o Jesus histórico era meramente humano. Existe aí na esteira do, do liberalismo a ideia de que Jesus, o Jesus histórico, era um homem, né? Alguns dizem que era um cínico qualquer, né? Era um homem comum e que acabou, na verdade, essa ideia que Jesus é o Cristo foi algo da mente dos apóstolos. Os apóstolos que vieram com essa ideia que Jesus era o Cristo, que Jesus era divino, foi algo que inchou na mente dos apóstolos, porque eles ficaram perturbados com a morte de Jesus, a sua ressurreição, na verdade, nunca existiu. Então são essas ideias aí que vêm permeando a sociedade, tá? Os unicistas negam a Trindade e ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, né? Essa ideia aí, justamente, inclusive, a congregação cristã no Brasil se tornou unicista. É uma igreja unicista. Eles negam, como eles negam todas as suas heresias, eles sempre procuram uma desculpa, mas a congregação cristã no Brasil se tornou uma instituição unicista, né? Só que esses indivíduos, e você também, você é culpado disso, cara. Entendeu? Ao invés de você me criticar, ao invés de você querer me combater, você deveria combater as heresias da sua instituição. Você deveria tomar uma posição de um cristão verdadeiro, independente de quem seja. Se pregou contra as verdades da palavra de Deus, você, como um verdadeiro cristão, você deveria se colocar contra as mentiras de Satanás. Eu não vou falar nem dos líderes dessa instituição, tá? Porque eu não tenho, assim,
esperança nenhuma que esses indivíduos se levantem contra as mentiras dessa instituição, porque eles são fantoches, marionetes, são lacaios, são indivíduos que incapazes de combater, não conhecem a palavra de Deus, são místicos religiosos, são alienados que são colocados aí. E detalhe, se bater de frente perde a liberdade, perde o carguinho. E ele sem um carguinho, ele some, porque ele não é um ministro de Deus. Ele nunca foi um ministro de Deus, do Evangelho. Ele tem um carguinho lá, ele é um místico religioso, entendeu? Tem um carguinho lá, e se ele mijar fora do pinico, ele perde. Como ele vai falar que tem heresia? Como ele vai defender o verdadeiro evangelho? Sendo que ele nem conhece o verdadeiro evangelho. Como ele vai defender aquilo que ele não conhece? Eu só posso defender aquilo que eu conheço. Se eu não conheço o que é o evangelho, como eu vou defender ele? Como eu vou expor a palavra de Deus? Como eu vou me colocar contra as mentiras de Satanás? E se eu não nasci de novo, como eu vou me colocar contra as mentiras e os enganos do diabo? Porque as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, ideologias satânicas. É isso que Paulo está dizendo. Quais são as nossas armas? Você de repente não deve conhecer, mas eu vou lhe apresentar. Essa é a nossa arma poderosa para destruir fortalezas. Uma frase de Lutero, ele disse assim: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Então, tudo que aconteceu na reforma, Lutero atribui à palavra. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. O que eu fiz foi expor a palavra. A exposição da palavra fez tudo. Agora, como uns lacaios, falsários, místicos, que nunca nasceram de novo, que não tem base bíblica nenhuma, que não conhece o que a Bíblia fala, vai defender o Evangelho. 3.000 indivíduos reunidos numa assembleia para discutir Pokémon, para discutir baleia azul, para discutir barba, para discutir cabelo, para discutir aplique, para discutir as novas modas da França. É isso que você gosta, pô. Você gosta disso. Você só gosta de lixo, cara. Entendeu? Você só gosta de lixo. Você está à procura de novidades. Por isso que você é levado de um ventre a outro de doutrina. E por isso que você vai para o inferno. Pesado, né? Aí tem um indivíduo aí que comentou: mas como você julga que vai para o inferno? Vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque não está no evangelho da Bíblia, amigo. Simples assim. Não vai para o inferno porque não está dentro da Bíblia. É um outro evangelho. Com que autoridade você fala isso? Eu falo com a autoridade que a Bíblia me dá. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Cristo, viva o verdadeiro evangelho, nasça de novo, senão você vai para o inferno. Ponto, acabou. Isso é evangelho. Evangelho não é você tem que abraçar todos, tem que amar todos. Isso não é evangelho não, filho. Não é nesse sentido que tem que amar todos, abraçar todos, sem expor a verdade. Que amor é esse que não expõe a verdade? Que amor é esse que não expõe a justiça de Deus? O amor de Deus levou o seu filho à cruz, e aí? O amor de Deus levou o seu filho a morrer. O amor de Deus levou o seu filho ao vitupério. O amor de Deus levou o seu filho a ser crucificado. O amor de Deus levou o seu filho a ser humilhado. O amor de Deus levou o seu filho a sofrer a ira dele. Aí você vem dizer que eu tenho que bater nas costinhas dos hereges? Dos que negam a Bíblia, dos que negam a Trindade, dos que negam os princípios básicos da fé? Me ajuda aí, vai. Então os unicistas, eles negam a Trindade. Qual é a crença unicista? Eu vou explicar um pouco aqui. Existiu, nos primeiros séculos, um debate sobre quem é Jesus Cristo. Se vocês assistiram os vídeos que antecedem esse, o primeiro vídeo, eu falei daquela confissão de Pedro. Lembra da confissão de Pedro? Que Jesus levou os discípulos para um lugar e chegou para os seus discípulos e disse assim:
Que diz os homens acerca do Filho do Homem? E Pedro confessou quem era ele. Uns dizem que tu és um profeta, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista. Ou seja, essas pessoas falavam coisas inexatas de Cristo, aquilo que representa Cristo. É o que acontece hoje no meio cristão. A pessoa prega no nome de Deus, profetiza no nome de Deus, diz que Deus mostrou, Deus revelou, Deus disse, Deus contou. Ele vê um monte de milagre, mas ele não conhece quem é Jesus. E vós, quem diz que eu sou? O Senhor Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna se resume em conhecer quem é Deus e a sua obra. E quando eu falo conhecer Deus, eu estou falando do Deus Trino. E a obra de Cristo na cruz. Aí você vem dizer para mim que você tem vida eterna? Que você vai ser salvo? Por que você vai ser salvo? Porque você faz parte de um grupo religioso? É nisso que você está confiando para ser salvo? Você está confiando na sua salvação, você depositou a sua salvação numa instituição religiosa, porque você faz parte de uma instituição, você vai ser salvo. Ou você vai ser firme e fiel para ser salvo. Você está confiando na sua força. Você está dizendo que você vai ser salvo porque você vai ser firme e fiel. Você não vai ser salvo porque você vai ser firme e fiel. Você é firme e fiel porque você foi salvo. Você está salvo. Isso é evangelho. Ou seja, você aprendeu o evangelho totalmente errado, amaldiçoado. E o evangelho errado é amaldiçoado, é anátema. E o que o unicismo ensina? Ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Ensina que quem morreu na cruz foi o Pai, não o Filho. Então a primeira pergunta de Jesus foi o seguinte, que diz os homens acerca do Filho do Homem? E vós, que dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? É aí onde mora a questão. Jesus poderia perguntar um monte de coisa. Jesus poderia perguntar, o que vocês acham do livro de Daniel, da besta? Muitos estão preocupados com a besta, quem é a besta, quem é o anticristo, né? Muitos estão preocupados aí, que é para ver, que é para enxergar quem é. Não foi essa a pergunta de Cristo. Cristo não perguntou isso. A primeira pergunta de Cristo foi, e vós, que dizes que eu sou? Foi essa a pergunta dele. Você deveria estar preocupado em conhecer quem é Jesus. Você deveria estar preocupado em conhecer quem é Deus. Porque essa é a glória do homem. Do que se gloria o homem? Como falou lá em Jeremias, se gloria o homem em me conhecer, diz o Senhor. Quem não tem interesse de conhecer quem é Deus, não está apto a viver na eternidade. Nunca viverá na eternidade, porque a ideia da eternidade é Deus se revelando para nós sempre e eternamente. Se você não tem interesse de conhecer quem é Deus, se você acha que você vai para o culto para Deus falar com você, lhe visitar, eu lamento lhe informar que você está sendo enganado pelos seus sentimentos e por homens fraudulentos. Você não vai para uma igreja para sentir alguma coisa, você vai para a igreja para conhecer quem é Deus, para aprender da sua palavra, para compreender os caminhos de Deus, para entender o que significa a obra da salvação, a obra da redenção, da reconciliação, da justificação, da encarnação. Você vai na igreja para entender sobre Deus, o Deus soberano que quis se revelar. É para isso que você vai para a igreja. Você vai para a igreja para os seus pecados ser confrontados com as verdades de Deus. Você vai para a igreja para... O seu louvor só tem peso quando você conhece quem é Deus. Vós, lembra que aquela mulher perguntou para Cristo, quando ele estava lá, pediu água para ela lá no tanque? Ela falou, Senhor, os judeus dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, mas os nossos pais adoraram aqui. O Senhor disse assim,
vós adorais o que não conheceis. Se você adora o que não conhece, como você será salvo? Você tem que saber quem você está adorando. E por isso que os indivíduos colocam heresia no meio de vocês e vocês abraçam a heresia unicista, a heresia da teoria da inspiração parcial, segundo primeiro ponto de doutrina que nega a Bíblia. Por quê? Porque vocês não sabem quem vocês adoram. Na verdade, vocês têm o Deus, vocês chamam eles de o Deus da CCB, né? Vocês chamam o Deus da CCB, realmente, é um Deus separado do Deus bíblico, porque o Deus e o Espírito Santo e o Cristo que vocês adoram não é o Cristo bíblico, não é o Deus bíblico e não é o Espírito Santo bíblico. No primeiro século, a primeira coisa, lembra do que Jesus disse? Então, essa pergunta de Jesus. Então, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, um dos trabalhos do Espírito Santo seria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E um outro trabalho peculiar do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo. O Espírito que eu enviarei, ele me glorificará. A ideia nessa passagem é que o Espírito Santo faz a gente entender quem é Jesus. Quando nós conhecemos quem é Jesus, ele passa a ser glorificado. Essa é a ideia. Quando a gente compreende a obra de Deus em Cristo, Jesus Cristo é glorificado. Então, o primeiro tema a ser debatido na igreja, nos primeiros séculos, ali nos 4 primeiros séculos, foi sobre quem é Jesus. Os apóstolos sabiam quem era Jesus. Os profetas profetizaram sobre ele. Os apóstolos tinham completa compreensão de com quem eles estavam caminhando, andando. Eles tinham era nítido. Mas os pais da igreja não, conforme foi se apartando ali dos apóstolos, Cristo na história da igreja sempre foi adorado como Deus. A história da igreja nos conta que ele sempre foi adorado como Deus na história da igreja. Mas não havia uma expressão teológica, bíblica, dos escritos dos apóstolos e dos profetas que expusesse a divindade de Cristo. O que é que Deus permite? Deus permite as heresias para trazer à luz as verdades dele. Por isso que Deus permite as heresias. No caso de vocês, não. No caso de vocês, Deus permite as heresias no meio de vocês. Está permitindo aqui vir a luz do evangelho para chegar aos salvos, né, aos eleitos dele, que serão salvos. Mas no meio de vocês, no caso, já não é nesse motivo. Deus permite e decreta as heresias no meio de vocês, que é para que vocês sejam enganados e para que vocês todos vão à perdição. Para que vocês sejam condenados diante de Deus. Por isso que Deus permite as heresias no meio de vocês. É isso que a Bíblia fala. Então Deus os entregou. Como vocês não quiseram conhecer quem é Deus, Deus os entregou. Tá. Mas na história da igreja, Deus permitiu essas heresias para que viesse à luz quem era Jesus. E uma das heresias que foi combatida na igreja nos primeiros séculos foi a heresia do sabelianismo ou do modalismo, né? Ou seja, Deus toma modos. De vez em quando o Pai vira o Filho e de vez em quando ele vira o Espírito Santo. Essa heresia foi defendida por Sabélio, por um outro herege chamado Prácias, foi combatida por Tertuliano.
E depois, essas heresias, Satanás vai lá no fundo do baú e traz de volta. Não são nada, não existe nada de novo debaixo do céu. Então aí o que é que ele faz? Ele faz uma nova embalagem e entrega a mesma heresia. Foi isso que aconteceu com os Mormons, foi isso que aconteceu com os TJ, foi isso que aconteceu com os Adventistas e foi isso que aconteceu com vocês da congregação que está no Brasil. Né? A mesma heresia unicista, são tudo irmãs, são heresias irmãs. Tá? Então a heresia modalista é a heresia do segundo ponto de doutrina. Nossa, mas que heresia é? Se você pegar o Inário 4 e o Inário 5, você vai ver que foi tirado a palavra distinta da confissão de fé. Essa palavra distinta parece que não é nada, né? Mas faz total diferença na expressão da confissão de fé. Porque ela mudou totalmente a estrutura do texto. Na universidade, um professor meu dizia assim, que uma vírgula pode promover uma guerra. Uma vírgula fora do lugar, ela pode promover uma guerra. Se você mandar uma carta para um rei, para um país, e se você colocar uma vírgula num lugar errado, você pode promover uma guerra. Tá? Agora imagine você tirar uma palavra toda de uma confissão tão ortodoxa da igreja, que sempre teve na igreja, que é o único Deus e três pessoas distintas. Então assim, infelizmente entrou a heresia unicista no meio de vocês, e vocês agora são modalistas, são unicistas, tá? Nós vamos continuar o estudo, né? Nós vamos falar de vários outros assuntos, tá? E conforme for caminhando, nós iremos continuar abordando o tema. Enfatizando que o primeiro agora nós estamos falando sobre seitas religiosas e o que as seitas negam. Graça e paz a todos.